Querida igreja, eu a saúdo com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura extensa, mas é preciso para aquilo que eu me proponho a ministrar esta noite. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Se você encontrou, diga amém. É a máscara? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Você só me acompanha, por favor. É bem extensa a leitura, mas é porque é preciso, irmãos. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e me disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinham 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Ele mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sarde, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola só. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, os 3 primeiros versículos. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura para as nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. E você diz: tome seu assento em nome de Jesus. Uma leitura grande, né, irmãos? Cansativa. Meus irmãos,
A mensagem que eu vou trazer hoje normalmente se ministraria num culto de ensino, mas o Espírito de Deus vem rasgando a minha alma de um tempo para cá sobre esta mensagem. Nós estamos no primeiro domingo do ano e ainda estamos tangenciando o ano de 2020 que acabou de passar. E com a passagem do ano, vieram algumas marcas na nossa vida que praticamente serão indeléveis. Muitas perdas irreparáveis. O Senhor recolheu à eternidade muitas pessoas. Infelizmente, algumas se perderam. Entretanto, outras foram para o consolo eterno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos e não para o homem. O homem vai para lá por falta de arrependimento. Todavia, Deus fez para o homem algo bem diferente do inferno, bem diferente. Nas páginas da Bíblia Sagrada corre solto assim, livremente, acerca do ensino de um lugar, ou mais precisamente de uma cidade que Deus preparou para nós. O termo da Bíblia é cidade, que Deus preparou para que todos aqueles que são lavados, comprados e redimidos do sangue do Cordeiro possam lá habitar. Por exemplo, o profeta Miqueias diz que a nossa passagem aqui é como uma chuva. Ele vai dizer, Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 16 vai dizer, mas agora desejam uma cidade melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 19 diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Isto é uma verdade, irmãos, incontestável. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós temos, irmãos, a ligeira impressão que João tem a revelação da Nova Jerusalém sob duas perspectivas. A primeira, do lado de fora da cidade. A segunda, pelo lado de dentro da cidade. Fica pelo menos isso subentendido.
Apocalipse capítulo 21, versículo 9, João está na ilha de Pátimos, e a Bíblia vai dizer que um dos 7 anjos, que trazia nas mãos 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, levou João em espírito a um alto e grande monte, e de lá o anjo disse: agora, João, olha para o horizonte, porque eu vou te mostrar a nova Jerusalém, a cidade onde todos os servos de Deus irão habitar. A Bíblia diz, irmãos, que João está olhando para o horizonte e repentinamente começa a descer do céu esta cidade. Ele vai visualizando, irmãos, a longa distância e começa a formar a silhueta de uma cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 11, diz que João está tão maravilhado com aquela cidade, que ele percebe que de dentro da cidade, da Nova Jerusalém, começa a emanar uma luz extremamente incandescente, um brilho muito contagioso, que Apocalipse 21:11 vai dizer que ele João compara o seu brilho a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, ou como cristal resplandecente. Quando aquela luz tão envolvente abarca toda a vida de João, ele tenta visualizar de onde vem aquela luz, ou qual a origem daquela luz, daquele brilho tão incandescente, como se porventura viesse de uma luz elétrica, ou de algo externo, como o sol, ou como a lua, ou como as estrelas. E João chega à conclusão que o brilho da cidade era o brilho da própria glória de Deus. A segunda coisa que João observa, ainda a longa distância, olhando para Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, versículo 12, ele observa que a cidade era circundada por um alto e grande muro. Eu não sei se você já observou, mas a Bíblia gosta de dar uma certa ênfase para as muralhas das grandes cidades. Por quê? Porque na antiguidade, irmãos, uma muralha bem fortificada era o símbolo cabal da proteção daqueles que habitavam dentro da cidade. A exemplo do que falo, a grande e bela Babilônia era, por favor, guarde essa expressão aqui, guarde a forma verbal, era considerada uma cidade inconquistável por causa de suas muralhas. A muralha da grande Babilônia era considerada intransponível. Segundo alguns historiadores, a muralha da grande Babilônia, irmãos, tinha cerca de 96 quilômetros de extensão, tinha 90 metros de altura. Você consegue visualizar um muro da altura de um prédio de 30 a 35 andares? Era mais ou menos essa altura da muralha da grande Babilônia. Não obstante, a largura do muro era de 25 metros. Dava para construir algumas casas populares em cima do muro da grande Babilônia. Além disso, as muralhas da grande Babilônia possuíam 250 torres e pelo menos 100 portões de cobre. Por isso que ela era, olha a forma verbal, o verbo está no indicativo do pretérito imperfeito, era, por quê? Porque um dia essa muralha ruiu. E ruiu por quê? Porque foi feito pelas mãos do homem. Jeremias capítulo 51, versículo 58 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o muro largo da grande Babilônia será totalmente derrubado, e as suas portas altas serão incendiadas. Entretanto, as muralhas da Nova Jerusalém, da cidade que você vai morar, jamais serão destruídas, jamais cairá por terra. Sabe por quê? Porque quem fez aquela muralha foi a mão do próprio Deus. Zacarias capítulo 2, versículo 5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua própria glória. O profeta Ezequiel, vaticinando acerca desta cidade, ele disse uma das finalidades da grande muralha da Nova Jerusalém. Ezequiel capítulo 42, versículo 20, ele disse: as muralhas da Nova Jerusalém servirão para separar o santo do profano,
naquele dia, nada que comete pecado poderá passar por aquela muralha. Outra coisa, eu estou correndo, irmão, por causa do tempo, tá? O apóstolo João ainda está observando para essa muralha, e quando ele olha para a muralha, ele observa 12 portas, divididas em 4 grupos de 3. 3 portas para o nascente, 3 portas para o poente, 3 portas para o norte e 3 portas para o sul. Quando ele olha para essas portas, ele visualiza 12 anjos nas portas da Nova Jerusalém. Esses anjos servem para fazer a guarda daqueles portais, mas eu, particularmente, faço outra comparação, usando a própria Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: porventura não são os anjos, espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna? Vou repetir: não são os anjos, espíritos ministradores, e que estão a serviço daqueles de vocês que hão de herdar a vida eterna? Seria mais ou menos assim, irmãos. Isso é uma conjectura, um pensamento meu, de que os anjos estão na porta fazendo serviço diaconal. Era para você ter dado glória a Deus. Quando você chegou aqui, tinha os diáconos na porta, não tinha? E quando você chegou, ele disse: era a paz do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo à casa do Pai. Aqui você se sente à vontade para adorá-lo na beleza da sua santidade. Agora olha só, irmãos, o Salmo de número 22, ele fala do dilacério e vitupério do Calvário, do sofrimento de Jesus. O Salmo 23 fala de Jesus como bom pastor. O Salmo 24 fala de Jesus em glória, glorificado e poderoso. Lembra da referência que eu dei de João 14, quando eu disse: não se turbe o vosso coração? Foi Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, olha o que ele diz: voltarei outra vez para buscá-los, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando a igreja for com Jesus, ela vai triunfante. E o Salmo de número 24, ele dá um lampejo de como será essa interação da igreja com os anjos que estão na porta da Nova Jerusalém. Quem está me entendendo, diga amém. Se você não glorificar Deus com isso, meu irmão, eu vou entregar esse microfone agora, ligeiro, vexado. Salmo de número 24 dá um lampejo de como será essa interação da igreja com os anjos que estão na porta da Nova Jerusalém. Jesus vai como general dos generais, o Senhor dos exércitos, vai à vanguarda da igreja. A igreja vai à retaguarda triunfante, cantando o hino da vitória, glorificando, bendizendo, enaltecendo o Todo-Poderoso. E quando vai para entrar na Nova Jerusalém, a igreja grita, Salmo de número 24, versículo 7, a igreja grita em alto e bom som, dizendo: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos que estão na porta perguntam: e quem é este, o Rei da Glória? E a igreja grita: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Mais uma vez a igreja grita, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos perguntam mais uma vez: quem é este, o Rei da Glória? E somente a igreja que tem convicção de quem é Jesus, somente a igreja que conhece Jesus é que vai falar em alto e bom som, dizendo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ah, Jesus, como eu te sinto aqui. Meu Deus, eu te sinto aqui, Jesus.
Quando João está olhando ainda para aquelas portas, irmãos, encantado com aquela visão angelical, ele observa que além das 12 portas, além dos 12 anjos, nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel, a saber, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Azer, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulum, a tribo de José, representada pelos seus 2 filhos Manassés e Efraim, e a tribo de Benjamim. Ainda em Apocalipse 21, João olha para as portas e ele observa que aquelas portas são feitas ou constituídas de pérola pura. Agora você sabe também uma pérola, não sabe? Pequenininha, não é? O interessante é que João diz que cada porta é formada por uma única pérola. Dá para imaginar como é que é esta pérola? Era para ser dada glória a Deus, mas vamos embora. João ainda está olhando para o muro, encantado com aquela muralha. Além das 12 portas, dos 12 anjos, do nome das 12 tribos, ele observa que o muro era constituído por 12 fundamentos. Além dos 12 fundamentos, era casado os fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, a saber, apóstolo Pedro, apóstolo André, apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo João, apóstolo Filipe, apóstolo Bartolomeu, apóstolo Tomé, apóstolo Mateus, apóstolo Tiago, filho de Alfeu, apóstolo Tadeu, apóstolo Simão, e o 12º, eu deixo para os teólogos aqui, meu irmão. Era Matias ou era Paulo? Deixa para lá, vamos embora. Agora olha o interessante, irmãos. Por quê? Olha só como a Bíblia é fantástica. Por que os fundamentos estão relacionados com os apóstolos? Por quê? O fundamento fala de estrutura, de alicerce, daquilo que é rígido. E se você não for de acordo com os ensinamentos deixados pelos apóstolos, desculpa, mas lá você não entra. Está na Bíblia, pastor? Tá. Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20 diz: assim, já que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se não tiver de acordo com os ensinamentos dos apóstolos aqui, desculpa, mas lá você não entra. É difícil dar glória a Deus, meu irmão. Vamos embora. Quando ele passa por isso, irmãos, ele observa que os 12 fundamentos eram revestidos ou adornados de pedras preciosas. Apocalipse capítulo 20, versículo 19. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo era de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 12º de jacinto e o 11º de ametista. Agora, olha só como a Bíblia casa perfeitamente. Para você que é um leitor assíduo da Bíblia, são 12 pedras que ornamentam os 12 fundamentos. Essas 12 pedras são as mesmas pedras que iam no peitoral das vestes do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote usava uma veste especial para poder se apresentar a Deus. Usava a mitra, a coroa de santidade, as pedras de santidade sobre os ombros, o cinto, o éfode, o manto azul, a túnica branca, o urim do lado direito, o tumim do lado esquerdo e, por fim, uma placa retangular no seu peito, chamado de peitoral. E aqui iam essas mesmas 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Alguns teólogos dizem que é desnecessário você investir numa busca dos significados dessas pedras. Todavia, curioso como eu sou, eu encontrei no livro de curiosidades bíblicas o significado de cada uma dessas pedras. Se você também não der glória a Deus, oh meu Deus do céu. O jaspe do primeiro fundamento significa paixão.
Mas não esse sentimento doentio e enfermo, somente aquela parte salutar, e mais à frente eu vou falar sobre isso. A safira do segundo fundamento significa verdade. A calcedônia do terceiro fundamento significa pureza. A esmeralda do quarto fundamento significa esperança. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, o que se vê não é esperança. Como que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo fala aos Colossenses que Cristo é a esperança da glória. A nossa esperança é... Eu vou acreditar que foi a máscara que comeu a língua dos crentes, meu Jesus. A nossa esperança é... A sardônica do quinto fundamento significa amor. O sárdio do sexto fundamento significa a pureza ou a purificação daquele lugar. O crisólito, se você não der glória a Deus agora, pastor Albert, o crisólito do sétimo fundamento significa glória manifesta. O que isso quer dizer, pastor? Alguém lembra daquele hino, Rosto de Cristo? Quem aqui não queria ver o rosto de Cristo? Paulo disse que nós vemos como que por um espelho embaçado, porque a glória ainda não foi manifestada por completo. Está na Bíblia? 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Não haverá mais segredos, glória manifesta. O berilo do oitavo fundamento significa prosperidade. O topázio do nono fundamento significa alegria do Senhor. Sabe quem é que vai estar lá, irmão, no céu? Lá na Nova Jerusalém? Jesus. Ele é que vai estar lá. E o topázio significa a alegria do Senhor. Ele vai estar lá. Salmo 16, verso 11 diz: porque, Senhor, na tua presença há fartura de alegria. O crisópraso do décimo fundamento significa paz que excede todo entendimento. Aqui nós procuramos paz para as diversas áreas da nossa vida, para as doenças psicossomáticas, gente com depressão, gente com problema psicológico, procuramos paz. As nações tentam dar um fim às guerras, dar uma trégua, no afã de pregar uma paz. O anticristo virá a este mundo pregando uma paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, eu não vou dar a ela como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O jacinto do 11º fundamento significa promessa da glória futura. E agora a ametista do 12º fundamento significa a magnificência, a grandeza, a excelência, a pujança, o apogeu da Nova Jerusalém, da cidade que Deus separou para você. Vamos seguir, irmãos, eu vou já terminar. Apocalipse capítulo 21, verso 16. João olha e observa que a cidade era quadrangular. Ele observa que a largura era a mesma da profundidade, que era a mesma da altura, ou seja, era um cubo perfeito. Eu vou explicar isso no final. Então não faz pergunta agora na sua cabecinha não, tá? E nem diz que eu estou pregando bobagem, tá? Segura aí que no final você vai ver. O anjo tinha uma vara de medir, como se fosse uma régua. A medida que ele tirou era de 2.200 quilômetros. Você já viu uma cidade, não estou falando de estado, cidade, com 2.200 quilômetros de extensão? Por exemplo, eu sou de Fortaleza, irmãos.
daqui para Fortaleza, para a nossa terra, são 2.200 quilômetros. Você já viu uma cidade no mundo que tem essa extensão? E detalhe, ela vai ter a mesma largura, a mesma profundidade e a mesma altura. A altura da Nova Jerusalém é 250 vezes mais alto que o Monte Everest, o pico mais alto do planeta. Se fôssemos tirar a área construída, base vezes altura, a Nova Jerusalém teria 4.480.000 quilômetros quadrados. Se fôssemos tirar o volume, base vezes altura vezes profundidade, seria de 10.648.000.000 de quilômetros cúbicos. Agora, paz, meus senhores, a Terra tem um volume de 10.810.000.000 de quilômetros cúbicos. Só que desse volume todo da Terra, 2/3 é água. Se a água for retirada, aparece uma parte diminuta. Ou seja, a terra seria 2/3 menores que a Nova Jerusalém. Só que isso para nós não influenciaria absolutamente nada. Porque naquele grande dia, nós não estaríamos, Amanda, sujeitos à matéria, à física e ao espaço. Por quê? Porque naquele dia, céus e terra serão a mesma grei. Até aqui, irmãos, João estava do lado de fora, vendo. Isso aqui, irmão, quando você lê bem devagarzinho, você parece que entra dentro da cena. Isso aqui é melhor do que novela, viu, irmão? Quando você lê bem direitinho, você parece que se abre assim o telão, ó. A partir daqui, irmãos, a ideia que dá, eu não estou afirmando, é que João está dentro da cidade. Apocalipse 21, verso 18, João está agora, parece, irmãos, depois que eu lhe falei do significado das pedras, parece que João é envolvido por um sentimento indizível, um sentimento de posse, como quem dissesse, é meu e eu não te perco mais. Aí ele de dentro da cidade olha em volta para toda a muralha, e ele vê, Apocalipse 21, 18, ele diz que toda a muralha é feita de jaspe, e o jaspe significa paixão. E paixão aqui não é o sentimento enfermo ou doentio, mas é aquele sentimento que diz assim, você é meu e eu não te dou para mais ninguém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, e fostes comprado por bom preço, portanto glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mateus 16, 18, Jesus disse, eis que edificarei a minha, olha o pronome possessivo, a minha igreja, não é de mais ninguém. Quando João está lá, ele sente um sentimento como quem dissesse assim, eu não te perco mais, daqui você não sai, aqui você permanece por toda a eternidade, aqui você não se perde mais. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 diz, oh Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Vamos seguir, irmãos. Já estou encerrando. Não sei por que eu falo isso. Porque eu nunca cumpro o horário. A minha esposa fica agoniada, meu Deus, com isso. João está caminhando dentro da cidade. Ó, Amanda, caminhando dentro da cidade. Rebequinha, ele caminhando dentro da cidade. Apocalipse 21, 21. Ele se depara com o quê? Com uma praça. Olha, irmãos. Na minha mocidade, irmãos, quando terminava o culto, a gente ia para a praça, com violão, um monte de folheto, tocando violão, a presença de Deus se manifestava, era a gente batizado com o Espírito Santo, era algo tremendo. Hoje não dá para ir para uma praça, irmão, é prostituição, é traficante, é bandido, é isso e aquilo outro, que presta. João está caminhando na Nova Jerusalém e ele encontra uma praça,
Além de encontrar uma praça, ele diz, Apocalipse 21, 21, a praça inteira era de ouro puro como vidro transparente. Agora para mim o melhor de tudo, Apocalipse 21, 22. João está caminhando, missionária Luzia, ele está caminhando na Nova Jerusalém, e é como se ele fosse membro aqui da Baleia, ele procurando, cadê a Assembleia de Deus? Sai procurando, vixe meu Jesus, não tem Assembleia de Deus aqui, agora? Vou procurar uma Batista, e não tem Batista, pastor Herbert. E procurou uma presbiteriana, não tinha. Foi procurar uma igreja católica, não tinha. Foi procurar a igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, não tinha. Aí João escreve Apocalipse 21, 22, e naquela cidade não existe templo, porque o templo daquele lugar é a glória do próprio Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! João ainda está lá dentro, irmãos. Apocalipse 21, 23. Lembra do brilho de Apocalipse 21, 11? Só que ele estava vindo de fora, agora ele está dentro. E o brilho forte, incandescente. Aí ele olha para cima, irmãos. Cadê o sol? Não tinha sol. Olha só. Está escrito isso. E cadê a lua? Não tinha. Cadê as estrelas? Não tem estrela, não tem lua, não tem sol. Aí ele escreve, as Nova Jerusalém, a cidade não necessita de sol e nem de lua, pois a glória do Senhor a ilumina, e o Cordeiro de Deus é a sua própria lâmpada. Agora você sabia que o crente recebe essa iluminação por antecipação? Sabia disso? Moisés no monte, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o seu rosto resplandecia como o sol. Jesus, do Apocalipse capítulo 1, diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol, na sua mais resplandecente força ao meio-dia. Sobre a sua vida brilha a luz do sol da justiça. Por quê? Porque João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É por isso que algumas vezes você caminha pela rua, aparece alguém que nunca nem te viu, não sabe nem quem você é, nunca nem te viu mais feio nem mais bonito, olha para ti e diz assim, rapaz, tu é crente, né? Eu estou vendo assim um brilho. Quem já passou por essa experiência? Eu sabia, irmãos. Eu já passei por isso diversas vezes. Alguém chega, tu é crente, né? Eu digo, por quê? Dá para ver assim um negócio de sabe? E se o caboclo que estiver perguntando for pentecostal, já diz logo assim, eu estou vendo assim um mistério. Não é não, pastor Herbert? Herbert pai. E eu sempre boto o R, né? Herbert, né? Vamos encerrar. Apocalipse 21, 24 diz, as nações andarão à sua luz, e os reinos da terra lhe renderão toda a glória e majestade. Apocalipse 21, 25. Você fecha as portas da tua casa para dormir? Fecha, né, irmão? Porque senão, já viu, né? Fecha ou não fecha? Tem alguns que tem até alarme, né? Bota alarme e tudo, contrata a segurança, não é? Pois toma essa aqui para tu dormir hoje bem. Apocalipse 21, 25. As portas daquela cidade jamais se fecharão, porque nunca mais haverá noite. Apocalipse 22, 1. João está caminhando pela praça e ele se depara com o rio da água da vida, claro como cristal. Aí ele olha, irmãos, para a jusante, a correnteza da água, e depois ele olha para o montante, de onde está procedendo aquela água, tão clara, tão límpida, tão transparente.
Apocalipse capítulo 22, versículo 2, ele diz que a água do rio da vida, ele procede, ele sai diretamente do trono de Deus, irmão. Dá para visualizar isso, irmãos? O rio da água da vida, e lá no canto o grande trono de Deus, e do trono sai do rio da água da vida. Quando João olha para o montante, depois ele olha para jusante, a correnteza, e ele vê que esta água do rio da vida passa por dentro da praça. E depois que passa por dentro da praça, ele visualiza, sabe o quê? A árvore da vida. Lembra lá do Éden? Lembra? Olha onde é que está a árvore da vida, pastor Arbert. E detalhe, irmãos, olha o que João diz. É uma única árvore, não são árvores, é uma única árvore. Só que as raízes dessa árvore nascem em ambas as margens do rio da vida. Como se nascesse assim, ó. Em ambas as margens. E formasse uma árvore sobre o rio da vida. É isso que está escrito. Em ambas as margens está a árvore do rio da vida. E quantos frutos ela produz? Irmãos, olha só como a Bíblia casa. 12 portas, 12 anjos, 12 fundamentos, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 pérolas, 12 anjos. E quantos frutos a árvore da vida vai produzir? 12. Acabou. E para encerrar, Apocalipse 22, versículo 3 e 4, ele diz: ali estará o trono do Todo-Poderoso e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Eu vou encerrar dizendo, irmãos, agora: quem não entrará na Nova Jerusalém? Quem não entrará lá? Eu vou falar tudo, irmão, de acordo com a Bíblia. Pastor, mas eu tive uma revelação tal que é assim. Se a sua revelação não for de acordo com a Bíblia, a sua revelação é diabólica. Eu tive uma profecia assim. Se não for de acordo com a Bíblia, essa profecia jogue no lixo, porque ela vai te levar para o inferno. Tudo tem que ser de acordo com a Bíblia. Quem não vai entrar lá? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda vida, segunda morte. Apocalipse 21, 27 diz: e não entrará na cidade coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19: porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Amanda, pode vir aqui, Amanda. Enquanto a Amanda vem, eu quero te contar só mais uma coisa. Enquanto ela vem, pode vir a Amanda e com quem mais estiver. Pode chamar o pelotão todinho, meu irmão. Entendeu? Militar é assim. Deixa eu te contar só uma coisa aqui. Aí a Amanda entra mandando fogo sobre vocês aí. E aí, se vocês não sapatear, irmão, não falar língua, não for batizado com o Espírito Santo agora, eu não sei não. Tá? Se eu falar para você que tudo que eu falei aqui, nada disso é verdade. E agora, pastor? Se eu te falar que nada disso aqui existe no céu, nada disso. Sabe por quê? Dia 31 agora, a minha filha de 3 anos estava conversando com a minha sogra, com a avó dela, com a pastora Glória, pastor Dena.
E a minha sogra olhou para Catarina e disse: Catarina, você é linda. E ela disse: não, vovó, eu sou bonita. E a minha sogra disse: você é linda. Ela: não, eu sou bonita. Catarina, você é linda. Vovó, eu sou bonita. E eu lá do lado ouvindo. E aí a minha sogra disse: é verdade, você é bonita. Ela aceitou. Por quê? Porque Catarina, de 3 anos, não entendia a linguagem da avó. Então a avó se deixou valer do conhecimento finito da minha filha e falou de acordo com o que ela entende. Essa é a linguagem da Bíblia. Na teologia nós estudamos isso e chamamos isso de antropomorfismo e antropopatia. São recursos humanos que nós usamos e que Deus se deixa valer, para que possamos ter uma ideia de como é Deus ou de como é o céu. Porque se Deus revela para João do jeito que é, João não teria condições na linguagem humana para descrever o que ele estava vendo. Qual é o metal? Me diga aqui o nome de um dos metais mais valiosos da terra. Diga aí. Ouro. E na Bíblia, o ouro lá vai ser o quê? Diga. O ouro lá vai ser chão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. A Nova Jerusalém é muito maior, é muito maior. Jesus, eu te sinto aqui. A Nova Jerusalém, o céu é muito maior do que tudo isso. Não cabe na nossa mente, não cabe. Se coloca de pé, por favor. Agora o céu é bom, irmão, por quê? O céu é bom por quê, irmãos? Porque tem ruas de ouro? O céu é bom por quê? Porque tem anjos? O céu é bom por quê? O céu é bom, Carol, porque Deus está lá. E aqui eu encerro. Manda fogo, Amanda. Vamos louvar a Deus com esse hino aqui. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor